Para ficar com Yuri Alberto em definitivo e assinar contrato de 5 anos com o atacante de 21 anos, o Corinthians fechou uma complexa negociação com o Zenit, da Rússia, e envolveu nada menos do que outros 5 jogadores. O goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meio-campista Duqueiroz e os meio-atacantes Gustavo Mantuan e Pedro entraram no acordo de diferentes formas. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. O Corinthians ficará com 50% dos direitos econômicos de Yuri Alberto. A outra metade seguirá com o Zenit, de olho no lucro de uma eventual transferência no futuro. Toda a tratativa entre os clubes teve como base o valor de mercado do centroavante de 25 milhões de euros, o mesmo pago pelos russos ao Internacional no ano passado. O Corinthians estima que tudo que foi cedido ao Zenit por metade dos direitos de Yuri vale 12,5 milhões de euros, cerca de 69 milhões de reais na cotação atual. Ivan. O goleiro foi emprestado ao Zenit no ano passado, na primeira negociação com os russos por Yuri Alberto. Porém, não agradou muito e disputou somente 4 partidas. Ivan foi devolvido neste começo de ano e está perto de ser anunciado como jogador do Vasco, por empréstimo. Se o jogador atingir metas de partidas disputadas, o clube carioca será obrigado a adquiri-lo, o preço é mantido em sigilo. O Zenit garantiu 10% do valor de uma eventual venda do goleiro. O Corinthians nunca revelou quanto pagou para ter 50% dos direitos de Ivan. Ele deixou a Ponte Preta no ano passado em troca de um abatimento da dívida de aproximadamente 10 milhões de reais que o clube de Campinas tinha com a Elenco Esportes, empresa que agencia o goleiro. Robert Renan, zagueiro de 19 anos, que fez apenas 13 jogos como profissional do Corinthians, assinou contrato de 5 anos com o Zenit e já se apresentará neste começo de ano. O clube russo fez um acordo para adquirir 55% dos direitos econômicos do atleta, é exatamente o mesmo percentual que o Timão detinha. A fatia restante é do Novo Horizontino, clube do interior de São Paulo, que ainda discute se carregará seu percentual ou se irá vender tudo ou uma parte. Nesse segundo cenário, o Corinthians terá de ressarcir o Novo Horizontino e ficará com uma parte do atleta. Duqueiroz. Volante também vai assinar contrato de 5 anos com o Zenit, mas se apresentará somente no meio do ano. Essa exigência foi feita pelo Corinthians porque, no momento da negociação, o clube não tinha garantia de manutenção de Maicon. Dias depois, porém, o Timão conseguiu prorrogar o empréstimo dele pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Timão repassou 90% dos direitos econômicos que possuía ao Zenit. Os outros 10% pertencem ao atleta. Mantuan. O meio-atacante de 21 anos foi emprestado no ano passado com Ivan. Até então, o Corinthians tinha 90% dos direitos econômicos dele. Por conta do histórico de lesões de Mantuan, que passou por 3 cirurgias no joelho, o Zenit firmou 2 contratos, um até o fim de 2022 e outro de gaveta, até junho de 2023. Isso justifica o aparecimento do atleta no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF na última terça. Porém, ele seguirá na Rússia até o meio do ano. Na negociação do ano passado, o Corinthians estipulou um valor para a venda do jogador após o empréstimo, 10 milhões de euros, cerca de 55,5 milhões de reais, por 80% dos direitos. Porém, o Zenit não está mais disposto a arcar com tal quantia. Assim, foi feito um novo acordo. Os russos terão um desconto para comprá-lo, o valor é mantido em sigilo, ou ficarão com 50% dos direitos econômicos de Mantuan caso ele volte ao Timão. Pedro. O Zenit garantiu a preferência de compra do prodígio meio-atacante de 16 anos. Isso significa que caso o Corinthians receba qualquer proposta por Pedro, os russos precisarão ser notificados e terão o direito de cobrir a oferta. Pedro é uma das maiores promessas da base do Timão. No momento, o jogador está com a seleção brasileira sub-20 se preparando para disputar o Campeonato Sul-Americano. A joia tem contrato com o Timão até março de 2025, com multa rescisória de 50 milhões de euros para clubes do exterior, o equivalente a quase 280 milhões de reais na cotação atual. O Corinthians ainda tem a preferência de renovação por mais 2 anos. E lembre-se,
Inscreva-se no canal, deixa seu like e ative o sininho das notificações e comenta. Você corintiano gostou desta negociação?